Olha só esse comentário que a Amandoca postou aqui, ó. Os filhos não podem saber que um comportamento ruim pode deixar a gente estressado e ou chateado? Pergunta, né? Não posso dizer, pare de fazer isso, por favor. Se você continuar, vou ficar chateada com você. E se for algo que ele insista muito, também não posso dizer que ficarei triste com aquela atitude? Esse foi o comentário da Amandoca na publicação que eu fiz antes dessa aqui. Então, recomendo que se você não assistiu, vai lá, assiste para você entender o contexto. Eu falo lá sobre condição de amor. E ela faz essa pergunta. Amandoca, respondendo sua pergunta, fica mais fácil por vídeo do que por escrito lá. E ó, eu poderia fazer uma live inteira sobre esse assunto, mas vou me esforçar para ser sucinto aqui. Vê só, algumas coisas. Sim, o seu filho pode saber que você ficou chateada. Sim, o seu filho pode saber que você ficou triste. Sim, você tem que corrigir os seus filhos. Todas essas coisas, sim, são verdadeiras. Inclusive, uma das faces do amor é a correção. Quando não existe correção, e a gente sabe que a correção é o melhor para os filhos, é um gesto de não amor. A gente permitir que os filhos continuem naquele caminho que vai ser ruim para eles. Então, por isso que corrigir também é uma das faces do amor. Só que o amor corrige de forma amorosa. E isso não significa pedir, isso não significa se submeter, isso não significa nem mesmo falar por favor. Não necessariamente, pode ser só jeito de falar. Então, deixa eu responder tua pergunta de maneira mais óbvia aqui, ó. André, os filhos não podem saber que um comportamento ruim deixa a gente estressado ou chateado? Sim, eles podem saber. Vou te falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais prático como que faz isso. Não posso dizer, pare de fazer isso, por favor. Se você continuar, eu vou ficar chateado com você. Duas coisas aqui, cara. Eu não peço por favor numa situação dessa para os meus filhos. E de repente é só jeito de você falar, é o jeito de vocês e tá tudo bem. É muito sobre o espírito da gente nesses momentos. André, você não pede por favor aos seus filhos? Eu peço por favor quando eu peço um favor. Então, estava inclusive conversando sobre isso ontem no Educando no Caminho. Então, eu estou aqui sentado, eu quero que meu filho encha a minha garrafa d'água, é um favor. Filho, por favor, encha a garrafa d'água do papai. O Miguel tem muito costume ele termina de jantar, ele faz mais isso no jantar, no café da manhã ele não costuma fazer isso não. Mas a gente termina de jantar, cara, eu já terminei primeiro, né? Ele levanta, ele pega o prato dele, ele pega o meu prato, que já está vazio, e leva para a pia. Eu falo, filho, obrigado. Então, quando eu peço um favor, quando ele faz alguma coisa assim, eu agradeço, eu falo, por favor. Mas quando eu dou um comando para ele, eu não peço por favor. Eu não estou pedindo um favor, eu estou dando uma ordem, eu estou dando uma orientação. Então, primeiro ponto, cuidado para não haver uma inversão na hierarquia. Quando você dá, filho, ó, chegou a hora de tomar banho, filho, chegou a hora de sair da pracinha, filho, chegou a hora de dormir, filho, chegou a hora de desligar o desenho, filho, tal. A gente faz o certo porque é certo e não porque eu estou fazendo um favor para o papai e para a mamãe. É lógico que eles querem agradar e faz parte e está tudo bem, assim como eu também quero agradar as pessoas que são importantes para mim. Eu quero agradar minha mulher, eu quero agradar os meus filhos, eu quero agradar as pessoas importantes. É normal isso. Ainda mais numa posição de hierarquia, é lógico que os filhos querem agradar a gente. Mas cuidado para você não inconscientemente inverter essa hierarquia, colocar o seu filho numa posição dele dizer se ele vai ou não fazer. Se obedecer você se tornar um favor, cuidado com isso. É sobre o espírito, de novo, não é sobre a palavra, não é sobre a frase, não é sobre a sequência de palavras mágicas que vai fazer o meu filho me obedecer ou não. É sobre o seu espírito. Esse é um ponto, tá? Outro ponto, André, meu filho não pode saber que eu fiquei chateado? Cara, pode, mas cuidado para isso não ser uma técnica de persuasão. Como assim, André? Cuidado para não ensinar o seu filho a obedecer para evitar a chateação da mamãe. Repito, ele pode querer agradar você, mas não ensine ele a se comportar bem para ser aceito. Eu faço certo porque a mamãe vai ficar feliz. Não, cara, eu faço certo porque é o certo. Ponto final. E como que eu sei o que é o certo? O certo é o que é o melhor para todo mundo, é o que é melhor para a família, é o que é melhor para mim, é o que é melhor para você. O certo, então, por exemplo, é comer salada, por exemplo. Comer bem, comer saudável. Cara, é o certo por quê? Porque é o que vai fazer bem. Comer sorvete todo dia é errado por quê? Porque é o que vai fazer mal. Então eu faço o certo porque é certo. Eu não faço o errado porque é errado.
Não para agradar o papai e a mamãe. É lógico que pode vir no combo querer agradar o papai e a mamãe, mas esse não é o motivador inicial. Essa não é a razão, esse não é o ponto principal. Tá? Então, André, eu não posso falar para o meu filho, se você não fizer isso, a mamãe vai ficar chateada com você? De novo, não é a técnica da sequência de palavras que vai formar a frase mágica. Não, cara, é o seu espírito. O que eu recomendo a você? Converse sobre esses assuntos depois. Como assim, André? Então, vamos lá. Digamos que o seu filho tem que sair da pracinha. Está na hora de sair da pracinha. Sair da pracinha está aqui, momento presente. Digamos que você está um pouquinho antes. Filho, se você não sair da pracinha, a mamãe vai ficar chateada com você. Cara, provavelmente o seu espírito, as chances são que você está usando isso como uma técnica de persuasão ali. Você está buscando o caminho mais fácil, ao invés de ensinar o certo e o errado. Agora, chegou a hora lá de sair da pracinha, por algum motivo rolou um estressezinho, ou uma birra, tá lá, passou a situação. Você tem total espaço para chegar para o seu filho e falar, filho, o que aconteceu hoje lá na pracinha? Mamãe ficou chateada. Filho, não gostei. Filho, essa sua atitude entristeceu a mamãe. Aí você está fazendo, cara, com espírito verdadeiro de que realmente você ficou chateado e não como quem está prestes a cair na cilada de se comporte bem porque você vai ter que agradar a mamãe ao invés de se comporte bem porque é o certo. Tá entendendo o que eu estou falando para você? Filho, hoje à tarde, quando você deu aquela tapa no coleguinha, nossa, a mamãe ficou realmente triste com o que viu. Não gostei. E eu estou aqui para ajudar você. E aí você conversa, você ensina, você mostra o que é o certo e o que é o errado. E nós somos uma família de pessoas que agem de maneira desse jeito aqui. Aí você passa os seus valores para o seu filho. Tá joia? Então, respondendo sua perguntinha de maneira sucinta, espero ter te ajudado. Você pode sim ser transparente, ser sincera, ser verdadeira, deixar claro para o seu filho quando você ficar chateado, quando você ficar triste. E cuidado com a inversão da hierarquia lá no por favor, filho, faz isso, por favor, faz aquilo. Valeu, Amandoca. Abraço para você.